Bom, já estamos gravando. Queria dar uma boa tarde ao professor Rogério, que é o nosso seminarista de hoje. Agradecer ao Rogério pela presença, né, e por ter reservado esse tempo para vir falar para a gente um pouco das suas pesquisas, o que anda fazendo. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, os estudantes, colegas que estão presentes no seminário do dia de hoje. Muito obrigado. Eu vou começar, então, a fazer uma apresentação do seminarista de hoje, né? O professor Rogério é professor associado 2 da Universidade Federal Fluminense, possui graduação em Física pela Universidade do Estado do Rio, mestrado pela Universidade do Estado do Rio em 2005, e doutorado em Física pela Unicamp em 2009. Atualmente é membro da colaboração PROG, na verdade, desde 2005. Também é jovem cientista da FAPERJ desde 2016, bolsista de produtividade CNPq, nível 2, com experiência na área de física de partículas e raios cósmicos, atuando principalmente nos temas de raios cósmicos e anisotropia. Só liberar aqui para o pessoal entrar. Bom, dado então essa pequena introdução sobre apresentando o Rogério, né? Rogério, mais uma vez, muito obrigado, então, pela sua participação aqui conosco. A palavra está com você. Perfeito. Olha, inicialmente, muitíssimo obrigado, Jaziel e Rita, pelo convite, né? Agora melhorou aqui. Estou muito contente de vir aqui falar para vocês sobre o tema que eu estudo na minha pesquisa. Eu, pelo menos, considero um tema fascinante, eu gosto muito de trabalhar com isso. E vou tentar, pelo menos, passar ao longo desses slides aqui, o meu sentimento de animação com o que eu faço aqui no meu trabalho e tentar passar para vocês quais são os desafios na nossa área e como a gente tem tentado resolvê-los, né? Ok, eu vou falar essencialmente mais sobre raios cósmicos do Observatório Perrogier, mas também vou sair um pouquinho só e falar de outras coisas que eu tenho feito. Muito bem, então, primeiramente, como o principal tema aqui da apresentação é raios cósmicos, a primeira pergunta é o que são raios cósmicos, né? Então, raios cósmicos são partículas de energias muito altas, né? São partículas muito energéticas que se movem com velocidade perto da luz. São, em geral, partículas carregadas, né? Desde do núcleo de hidrogênio, de próton até núcleo de ferro, mas também podem ser partículas neutras, como neutrinos, fótons e até nêutrons, né? Que venham de galáxias próximas, ou até de dentro da nossa galáxia, né? De uma distância muito próxima da gente. Essa figura aqui, ela mostra o espectro da radiação cósmica, né? Uma figura clássica que mostra o fluxo, né? Número de partículas, número de raios cósmicos que chegam à Terra, né? Acho que eu esqueci de falar aqui que essas partículas vêm do espaço, né? Essas partículas de energia muito alta. Então, aqui o número de partículas que vêm do espaço, que entram na nossa atmosfera, por metro quadrado, esfera radiano, por segundo e por unidade de energia, em função da energia. Então, vocês reparem aqui que a gente está em escala log, né? Então, o fluxo vai aqui, cobre várias, né, pelo menos 10 ordens de grandeza em energia e várias ordens de grandeza em fluxo. E o que a gente percebe, primeiramente, é que o fluxo cai muito, muito, muito rapidamente com a energia. Cai bastante, né? Aqui, por exemplo, são partículas que vêm do Sol, vêm da nossa galáxia. Mas o que a gente está interessado nessa apresentação, ou eu estou interessado nessa minha pesquisa, é nessa faixa de energia aqui, acima de 10 a 17, 10 a 18 elétron-volts, que nós chamamos de raios cósmicos de energia ultra alta. Tá? Nessa faixa de energia, o que nós queremos saber é quais são as origens desses raios cósmicos. Na verdade, esse meu sonho como pesquisador é descobrir quais são as fontes que estão acelerando e enviando esses raios cósmicos para a gente. Quais são as composições químicas, né? Ou qual é a composição química de cada raio cósmico que chega? Será que é um núcleo de ferro, um núcleo de hélio, um núcleo de hidrogênio? Como que eles se propagam até a Terra e quais são os mecanismos de aceleração desses raios cósmicos na fonte, né? Veja que isso é uma tarefa difícil, porque o fluxo, como eu falei, cai muito rapidamente, né? Nessa energia aqui, é uma partícula por metro quadrado por segundo. Nessa daqui, que nós chamamos de joelho, daqui a pouco eu comento mais sobre isso, é uma partícula por metro quadrado por ano. E nessa daqui, uma partícula por quadrado por ano.
perto de 10 a 20 aqui já é uma partícula por quilômetro quadrado por século. O que significa que se você tivesse um detetor de 1 quilômetro quadrado, você esperaria, em média, 1 século para detectar uma partícula dessa. Então, esse fluxo é muito baixo e, ou seja, é um grande desafio estudar essas partículas, como eu vou tentar explicar nos próximos slides. Agora, eu vou mostrar 2 slides para tentar ajudar vocês a compreenderem melhor essa minha apresentação. O primeiro é sobre a propagação de raios cósmicos, fótons e neutrinos pelo universo. Então, aqui tem, digamos, uma fonte, né, por exemplo, uma galáxia, que está emitindo um raio cósmico. Aqui está a Terra. Observa que o raio cósmico, aqui representado por um próton, por essa linha verdinha, é uma partícula carregada. E como há campos magnéticos fora da nossa galáxia e dentro da nossa galáxia, esse raio cósmico não vem em linha reta. Então ele é defletido, né? E na verdade, quando ele chega aqui, você acha que ele veio daqui de baixo, mas não, ele veio dessa direção aqui. Então esse é um problema muito grande para a gente detectar ou desvendar, né, a fonte que produziu. Porque a gente está achando que veio de uma fonte que está aqui embaixo, só que a fonte está para o outro lado, né? Como que isso é, digamos assim, diminuído, esse problema? Porque a energia é muito alta, os raios cósmicos se propagam mais em linha reta. Quanto em linha reta depende do campo, que ainda é um pouco desconhecido. Mas isso é verdade. Então, a deflexão da partícula carregada é um problema para a gente. Por outro lado, ao longo de sua propagação, o raio cósmico interage com fótons da radiação cósmica de fundo, ou do EBL, e o que acontece é que durante essa interação produzem pizeros, que produzem gamas, então o gama, que são os fótons, eles viajam diretamente até a Terra. Opa, então se a gente olha para a direção do fóton, a gente sabe a direção das fontes. E se a gente olha também para a direção dos neutrinos, que são produzidos na interação do próton ou de outro núcleo com a radiação cósmica de fundo, que produzem píons, terminam decaindo em neutrinos, esses neutrinos também apontariam para a direção da fonte. Então, detectar fótons e neutrinos seria muito importante para a gente, para descobrir essas fontes dessas partículas. Até agora, com o Observatório Perroget, a gente ainda não viu nem fótons, nem neutrinos. Estamos em busca disso, como vocês verão mais à frente. Outro slide importante para entender a minha apresentação é que se espera que os raios cósmicos de energia mais alta venham de fontes que estão próximas a gente. Por que isso? Aqui, esse gráfico mostra o Energy Loss Length, ou seja, comprimento de atenuação nessa unidade megaparsec em função da energia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quanto que a partícula deve andar para perder 1/E da sua energia. Então, aqui tem várias curvas, né? Linhas sólidas para ferro, linha pontilhada para próton, para vários canais, produção de fotopíons, para produção de pares, para fotodesintegração, perda de energia por conta da expansão do universo e todos os processos somados. Você nota o seguinte, que para energia muito, muito alta, por exemplo, essa linha sólida aqui, que é para o ferro, né? Com a energia de 10 a 21, o Energy Loss Length é da ordem de poucos megaparsecs, 2, 3 megaparsecs. O que significa? Que a partícula, o ferro aí, quando anda a essa distância, ele já perdeu um montão da energia, ele perdeu 1/E da sua energia, tá? Outra forma de entender isso, mesma coisa aqui para o próton, né? Outra forma de entender isso é olhando esse plot da direita, esse gráfico da direita, que mostra o quê? Ele é um pouquinho complicado, mas já explico. Ele mostra a fração dos eventos que vem de uma distância maior do que d. E ele é em função da energia, de limiar e da distância. Então, vamos ver se a gente entende isso daqui. Para uma energia de 80 eV, ou seja, se você pegar 1 eV é 10 a 18 eletronvolts, né? Então, se você pegar eventos com energia acima de 80 vezes 10 a 18 eletronvolts, no caso aqui são prótons, você vê qual linha que intercepta os 10%. Aí é aqui, onde que essa linha dos 10% intercepta? É esse ponto aqui. E esse ponto equivale a 100 megaparsecs. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que apenas 10% dos prótons que chegam à Terra com energia acima de 80 eV vêm de distância maiores que 100 megaparsec. Então, todos os outros 90% vêm de uma distância menor do que 100 megaparsec.
Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses raios cósmicos de energia muito alta, eles têm que vir de fonte muito próxima da gente. Só que acontece que a distribuição da matéria no nosso universo local, distribuição de matéria perto da gente, não é homogênea, né? Ou seja, tem mais matéria de um lado, menos matéria de cá, e aí você pensa, pô, esses raios cósmicos provavelmente estão vindo dessa distribuição de matéria. Veja, mas se tem mais matéria lá do que aqui, eu vou esperar ver o quê? Uma anisotropia na direção de chegada desses raios cósmicos de energias mais altas. Então, esses 2 slides aqui são importantes para o decorrer da nossa apresentação. Beleza. Como eu falei, o fluxo dos raios cósmicos, perto de 10 a 20, é muito, 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 muito baixo. Então, para resolver isso, você precisa de um observatório muito, muito grande, né? O Observatório PROG é o estado da arte, né, na detecção de raios cósmicos, é o maior experimento destinado ao estudo dos raios cósmicos do mundo. Quer dizer, raios cósmicos ultraenergéticos, acima de 10 a 17 eletronvolts. Ele fica em Malargüe, que é na província de Mendoza, na Argentina, aos pés da Cordilheira dos Andes, né? E o tamanho dele é de 3.000 quilômetros quadrados, ou seja, é 2 vezes a área da cidade de São Paulo, ou seja, é um experimento muito grande para você poder detectar bastante raios cósmicos acima de 10 a 18 eletronvolts. Ele é baseado no conceito híbrido, ou seja, ele mistura 2 técnicas de detecção, a detecção por fluorescência e a detecção por detetores, né, de superfície. Então, como é que isso acontece? Primeiro, deixa eu dizer aqui o detetor de fluorescência. Primeiro, deixa eu falar mesmo como acontece. Então, um raio cósmico que vem de fora da Terra, ele interage no topo da atmosfera, né, e aí ele produz uma cascata de bilhões de partículas, ou seja, uma detecção indireta. A gente não detecta o raio cósmico que vem de fora, a gente detecta o produto da interação dele com a atmosfera. Essas bilhões de partículas viajam pela atmosfera até o solo. Enquanto elas viajam, elas excitam as moléculas de nitrogênio da atmosfera, que, quando excitam, emitem luz na faixa de fluorescência. Essa luz, portanto, viaja até ser detectada aqui pelos nossos telescópios de fluorescência. A gente tem 5 prédios contendo 27 telescópios. Agora, o problema é o seguinte: essa luzinha de fluorescência é muito, muito tênue, muito fraquinha. Então, para utilização do telescópio de fluorescência, a gente precisa que a noite seja sem luar, né? Que a tua atmosfera esteja limpa e que não tenha luar. Então, isso reduz o tempo de funcionamento desse detetor a somente 13% a 15% do tempo de operação do observatório. Por outro lado, os detetores de Cherenkov, nós temos 1.660 espalhados aqui no chão, cobrindo essa área de 3.000 km². Cada um está distante do outro 1,5 km. Ele detecta as partículas que chegam no solo. Tá legal? E ele, diferentemente do telescópio de fluorescência, ele funciona 100% do tempo. Então, a maior parte dos eventos que a gente detecta é com o detetor de superfície. Né? Aqui está um mapinha do Observatório PROG. A gente também tem detetores de rádio e extensões para detecção de chuveiros de mais baixa energia, mas eu vou me concentrar no detetor de superfície e fluorescência apenas. Tá? Então, cada um desses pontinhos aqui representa um desses detetores de superfície, né? São 1.660. E cada um desses azuis aqui são os 4 edifícios, né? Somado a esse HIT aqui, são 5, onde nós medimos com os telescópios de fluorescência, e cada linha dessa azul indica o campo de visão de um dos telescópios. Né? Aqui está uma foto, né? Aqui é um dos detetores de radiação Cherenkov, aqui um dos prédios que mede a radiação de fluorescência. Aqui, novamente, eu explico como funciona o detetor de radiação Cherenkov. Como é que é? As partículas que viajam e chegam ao solo entram. Na verdade, esse tanque aqui, ele é uma caixa d'água, né, com fotomultiplicadoras, com água ultra pura, né? Então, quando uma partícula carregada entra nesse meio com velocidade superior à da luz no meio, né, a partícula termina emitindo luz, que é essa radiação Cherenkov, que é captada por essas fotomultiplicadoras. E aqui está um desenho de como funciona o nosso telescópio
de fluorescência. Ok. Então, uma vez que eu expliquei como é o Observatório Pierre Auger, agora eu vou explicar os principais resultados que a gente vem obtendo, tá? Então, primeiro eu quero falar do espectro de energia. Ou seja, o espectro de energia, que é aquele primeiro plot lá que eu mostrei, na verdade é o fluxo de partículas em função da energia. Primeira pergunta, como que a gente mede a energia? Bem, quando o raio cósmico atravessa a atmosfera, eu já falei que ele produz essa cascata de partículas que emite a radiação de fluorescência. O telescópio de fluorescência mede muito bem a energia. Por quê? À medida que esse chuveiro vai excitando as moléculas de nitrogênio, que vão decitando, o chuveiro vai depositando energia. E aí você pode fazer um gráfico que é a deposição de energia em função de X, onde X é a quantidade de matéria atravessada pelo chuveiro. E aí você tem que esse gráfico ele vai aumentando, a deposição de energia vai aumentando e depois vai diminuindo. E você mede muito bem essa deposição de energia de forma calorimétrica com o telescópio de fluorescência. Então, se você pegar e integrar essa curva aqui, você obtém qual é a energia do raio cósmico que chegou. Muito bem, Rogério, só que isso funciona quando você tem o detetor de fluorescência, mas ele só funciona 13%, 15% do tempo. E para todos os outros eventos, como você mede a energia? A energia é medida através de uma calibração. Por quê? Você vê aqui, o que está sendo mostrado aqui é o sinal, essa é uma unidade que a gente chama de vertical equivalent mol, que é a energia que um mol deixaria no tanque, um mol vertical atravessando o tanque deixaria nele, em função da distância ao core. Por que é o core? Core é esse ponto imaginário onde o eixo do chuveiro tocaria no solo. Então você vê aqui que o chuveiro disparou várias estaçõezinhas no solo, né? E cada estação tem um sinal. E você faz o gráfico do sinal em cada estação em função da distância ao core, né? E você tem esse gráfico. O sinal a 1.000 metros do chuveiro, corrigido, né, por conta do ângulo zenital que entra, ele é correlacionado com a energia do telescópio de fluorescência. No caso aqui, seria esse S38, que é esse sinal a 1.000 metros do core, que teria um chuveiro que chegasse a 38 graus. Então, você vê nesse plot aqui que esse S38 é muitíssimo bem correlacionado com a energia medida pelo telescópio de fluorescência. Isso utilizando eventos que nós chamamos híbridos, né, que foram medidos ao mesmo tempo, tanto pelo telescópio de fluorescência como pelo detetor de superfície. E aí você consegue dizer, a partir do sinal a 1.000 metros de chuveiro, corrigido por esse ângulo, ou seja, o F38, qual é a energia daquele raio cósmico. Esse plot aqui é um plot mais atualizado nosso, agora de 2021, que mostra o fluxo dos raios cósmicos, multiplicado aqui por E ao cubo, só para destacar as estruturas, em função da energia, né? Os resultados aqui do hoje estão em vermelhinho, então você vê que lá desde 10 a 16 a gente consegue medir o fluxo, e até energia mais alta, até onde o fluxo cai muito rapidamente. Eu já falo um pouco mais dessas estruturas. Agora, durante um tempo da minha vida, eu achava que não tinha muita graça. Qual era a graça que estava por trás de medir o fluxo em função da energia? Tudo bem, você mede, mas o que mais ele te diz? Eu estava completamente errado nessa época, porque ele te dá muitas informações a respeito da astrofísica dos raios cósmicos. Então, por exemplo, aqui está o fluxo multiplicado por E elevado a 2,5, né? Em função da energia. E alguém bem criativo imaginou que esses pontos aqui, né, a forma descrita pelos pontos experimentais, se assemelha a uma perna. E alguém deu o nome dessa estrutura aqui, 10 a 15, de joelho. Não demorou muito e alguém percebeu que essa outra estrutura aqui seria, então, o tornozelo. Só que mais à frente tinha outra quebrinha para baixo, então aqui na canela tiveram que inventar um segundo joelho. Agora, se a gente olha essa figura aqui para a direita, a gente começa a entender a física que está por trás disso. Por exemplo, essa que eu vou falar agora não é a única interpretação possível, mas talvez seja mais aceita, é que até uma certa energia, os raios cósmicos são produzidos dentro da nossa galáxia, enquanto que os eventos de energia mais altos são produzidos fora da nossa galáxia, porque a nossa galáxia já não teria mais capacidade de acelerar esses eventos de energias tão altas. Então, ok.
a energia mais baixa, perto 10 e 15 aqui, então vamos imaginar que o raios cósmicos são produzidos na nossa galáxia. Então, o que acontece? Esse joelho seria o fluxo de prótons que está representado aqui por essa linha lilás, né? O fluxo vai caindo com a energia. Então essa queda aqui seria, portanto, o joelho, porque seria a passagem dele aqui, dando a predominância aqui da parte de ferro produzido na nossa galáxia. É importante que eu fale aqui que uma condição para você acelerar o raio cósmico é que ele fique confinado na fonte, porque o raio cósmico ele precisa ficar bastante tempo confinado lá, ou seja, preso pelo campo magnético da fonte. Enquanto ele está preso, ele vai recebendo ondas de choque para lá e para cá e vai sendo acelerado. Então, para ele adquirir uma energia muito, muito alta, ele precisa ficar muito tempo, ele precisa que o confinamento seja maior. E para a partícula ficar mais tempo depende da carga dela. Então, como o ferro tem a carga 26 vezes maior que a do próton, o ferro fica mais tempo preso, confinado à fonte, e, portanto, ele pode alcançar uma energia mais alta, ser acelerado tem uma energia mais alta. Então, aqui quem está acelerando seria a nossa galáxia. Ela vai acelerando o próton, só que chega um determinado momento que ela não consegue mais aprisionar esse próton, porque o campo magnético da nossa galáxia não é tão grande, né? E aí esse próton escapa da nossa galáxia, diminui o fluxo dele. E aí o fluxo do ferro começa a prevalecer. E aí, por exemplo, o segundo joelho poderia ser devido ao fim da componente do ferro, né? Enquanto que o tornozelo, que é essa parte que vem daqui para cá, seria morrendo a componente da nossa galáxia, dando vez numa componente de fora da nossa galáxia. Então, essas estruturas no espectro são muito importantes, e esse daqui é o resultado mais recente da colaboração, que nós publicamos no ano passado, que foi sugestão do editor, ambos os artigos, que a gente está mostrando aqui para energias mais altas, o espectro multiplicado por L cubo, né? Ou seja, o fluxo multiplicado por L cubo em função da energia. E você vê aqui que existe uma mudança aqui, né? A gente fita isso daqui com E elevado a gama, né? Com várias leis de potência. Há uma quebra aqui de 1 para 2, depois de 2 para 3 e depois para 4, tá? Essa número 4 é uma muito conhecida, prevista há muito, muito tempo, mais de 50 anos atrás, que é um efeito GZK, muito conhecido. O que ele diz? Ele prevê, né, o Graves, o Zatseps e o Kuzmin previram 60 anos atrás, que o fluxo do raio cósmico deveria ser muito suprimido, cair muito rapidamente nessa faixa de energia, por conta da interação do raio cósmico com os fótons resquícios do Big Bang, ou seja, os fótons da radiação cósmica de fundo. Então, o raio cósmico interage e perde muita energia, como aquela figura que eu mostrei lá no segundo slide, né? Ou terceiro slide. E isso acontece tanto com os prótons quanto para os núcleos e, portanto, poderia ser o fator, né, que causa essa supressão, essa queda, né, esse fim do espectro. Essa não é a única possibilidade. Outra possibilidade é que as fontes, elas mesmas não tenham mais capacidade para produzir raios cósmicos acima dessa energia. Então, há um debate sobre isso, provavelmente, que a gente entende aqui no caso, que é a superposição dos dois fatores. É a exaustão das fontes combinada com essa perda de energia devido à interação com a radiação cósmica de fundo. Essa estruturinha aqui de 1 para 2 é o tornozelo, né? Você vê aqui que tem até um pezinho marcando aqui. Essa estrutura aqui de 1 para 2 é o tornozelo, bem conhecida. A gente interpreta isso, quer dizer, a interpretação mais aceita, eu diria, é que é o fim da componente da galáxia, dando origem à componente extragaláctica. E aqui, rapaz, a gente já detectou tantos eventos, né? A gente já conseguiu uma estatística tão boa que a gente consegue ver agora uma nova estrutura, que a gente está chamando esse daqui agora do peito do pé, do instep, que é essa estrutura que a gente vê de 2 para 3. Agora, como é que pode ser explicada essa estrutura de 2 para 3? Isso a gente interpreta da seguinte maneira. Para isso, eu vou explicar qual o modelo astrofísico que a gente assume. Então, a gente entende o seguinte, que nessa faixa de energia, os raios cósmicos têm origem extragaláctica, né? Então, a gente tenta dizer, quais são as características das fontes que produziram esses raios cósmicos, ou seja, como
quais são as partículas que as fontes estão ejetando, e qual o espectro de energia que sai da fonte, não que chega, que sai da fonte. Isso a gente quer saber. Então, o que a gente assume? A gente assume que as fontes são homogeneamente distribuídas no espaço, tá? E que cada uma dessas fontes está injetando 5 núcleos, né? Ou seja, prótons, hélios, nitrogênio, né, representando CNO, silício e ferro. Bem, e com quais as energias que esses raios cósmicos saem da fonte? Vamos dizer que eles saem, né, o espectro de energia injetado é dado por essa expressão aqui. Onde esses PIs aqui são, digamos assim, as frações ou abundâncias, né? Então, por exemplo, se a abundância aqui, esse I vai de 1 até 5, né? Então, é a abundância do próton, do hélio, nitrogênio, silício e ferro. Então, se a abundância do próton for, por exemplo, 100%, todos os outros são zero, e aí essa fonte só emitiria, digamos assim, prótons, né? Então, a gente diz que até uma determinada energia o espectro é elevado a menos gama, e depois o espectro tem uma grande supressão. E essa supressão, essa queda, né, o espectro é suprimido exponencialmente, depende da carga. Ou seja, depende da rigidez, ou seja, depende no fundo da carga. Então, a gente está dizendo o seguinte, que se a energia do raio cósmico for... a carga do raio cósmico for maior, né, ou seja, núcleo de ferro, a energia na qual esse núcleo de ferro vai ser acelerada vai ser maior, né, 26 vezes maior, por exemplo, do que a do próton. E aí a gente faz, né, simulação com esses parâmetros aqui, propaga esses raios cósmicos desde a fonte até a entrada da Terra. Na entrada da Terra a gente calcula qual seria a composição deles, e aí a gente tenta determinar, fitar, né, esses parâmetros, que é um parâmetro de normalização, esse índice gama, esse R-cut, que é a rigidez máxima dos eventos na fonte, e as abundâncias de cada núcleo. O que a gente tem como característica principal desse resultado é que a rigidez é baixa, ou seja, a energia máxima dos prótons na fonte é baixa, da ordem de 10 a 18 e pouquinho. Então, você está até vendo aqui, né, que aqui é componente de A igual a 1, que é o próton, morre antes. E depois vem o quê? A componente do hélio. Depois vem a componente da outra família, de 5 a 22. Depois de 23 a 28. E por último, da família do ferro. Então, essa região, que nós estamos chamando agora de peito do pé, ela é interpretada como sendo a passagem, né, da dominância aqui, do domínio, né, do fluxo de hélio, né, da família do hélio, para a família do CNO, exatamente quando um dá essa composição mista, né, dá lugar, né? É assim que a gente interpreta essa região que nós chamamos de peito do pé. Ok. E a massa da partícula que chega à Terra? Como é que a gente infere? A gente infere olhando o desenvolvimento desses chuveiros ao longo da atmosfera com o telescópio de fluorescência. Então, como é que isso funciona? Eu já mostrei para vocês que você pode, para cada chuveiro que passa, medir qual é a deposição dele em função da distância percorrida, né, profundidade atmosférica, né? Isso daqui também você tem outra forma de você entender, que ao invés de ser energia, você pode pensar em termos do número de partículas do chuveiro ao longo da atmosfera. Então, aqui são vários chuveiros simulados para próton e para ferro, de energia 10 a 19 eletronvolts. Os de ferro estão em azul, os de próton estão em vermelho. O que você vê logo de cara é o seguinte, né, que o número de partículas do chuveiro cresce, chega no máximo e depois decresce, né? Mesmo acontecendo com a deposição de energia. E você vê que, em média, né, a profundidade atmosférica na qual ocorre o máximo, né? Então, você olha aqui na curva, o máximo, e vê qual é o valor do X aqui, o valor da profundidade atmosférica. A profundidade atmosférica onde ocorre o máximo do chuveiro é maior para próton do que para ferro. Ou seja, os chuveiros de ferro tem um máximo de desenvolvimento mais acima na atmosfera do que os chuveiros de prótons, né? Então, o que eu quero deixar desse slide aqui para vocês é que, se você olhar essa profundidade do máximo, né, na profundidade da atmosfera, na qual ocorre o máximo do desenvolvimento do chuveiro, esse é um parâmetro correlacionado com a massa do raio cósmico, né? Então, aqui está o resultado que a gente mede com o observatório PROG.
Então, desse lado esquerdo aqui está a média do x máximo. X máximo é o nome dessa variável. Então, a profundidade na atmosfera. Vou voltar aqui, a profundidade na atmosfera, na qual ocorre o máximo do chuveiro, a gente chama de x máximo. Cada chuveiro, portanto, tem um x máximo. Aqui o que a gente está plotando é a média do x máximo. Então, sei lá, nesse bin de energia aqui, são os nossos dados, sei lá, tem 2.000 chuveiros. Cada chuveiro tem um x máximo. Você pega e tira a média dos 2.000 valores de x máximo, plota nesse gráfico. E faz isso para todos os bins de energia, até o bin de energia mais alto, que deve ter pouquinho, 15, 20 eventos aqui. Você, novamente, tira a média, plota aqui. E aí você compara a distribuição daquilo que você mediu com o que é previsto por modelos de interação hadrônica, né? Você vê que tem mais de uma curva, ou seja, a incerteza nos modelos, porque a gente está tratando aqui de um problema a energias muito mais elevadas do que as medidas lá pelo LHC, né? Então, no LHC, a gente saberia dizer qual é essas curvas aqui, vão se juntar num ponto, mas energias mais altas nós não sabemos. Mas, de modo geral, o que a gente vê? Que, quando a gente olha a média do x máximo em função do logaritmo da energia, aqui a energia é, digamos assim, é mista, né? Porque aqui é para próton, aqui é para ferro, tem todos os núcleos intermediários aqui no meio. Então, a composição vai se tornando mais leve até perto de 10 a 18, né? E para cima de 10 a 18, a composição vai se tornando mais pesada. Vai se tornando, ou seja, os eventos mais energéticos que a gente tem não são somente prótons, né? Tomara que tenha pelo menos alguns prótons. Mas não são, certamente, todos eles não são unicamente prótons. Isso a gente tem certeza, porque esse outro gráfico, ao invés de plotar a média dos, sei lá, 1.500 chuveiros, a gente plota o RMS dos 1.500 chuveiros, dos N chuveiros. E quando a gente compara, a gente vê que a gente tem a mesma conclusão, né? Então, veja que a incerteza aqui, o RMS, né? Não incerteza, desculpa, o RMS do próton é muito maior do que o do ferro, né? Então, você vê que os nossos eventos aqui, eles têm um RMS muito baixo, né? Que não é nem compatível com a própria flutuação do RMS devido à primeira interação, né, na posição do x máximo, na primeira interação do próton com a atmosfera. Então, certamente não são todos prótons. Então, o que em conclusão, nós temos uma composição essencialmente leve, né, com prótons e hélios perto de 10 a 18, e ela vai se tornando mista, vai se tornando mais pesado para energias mais altas. Bem, e qual é o outro resultado importante do OG? Digamos, o que eu considero os mais importantes, né? Tem vários outros importantes. Mas, assim, os principais é a medida do espectro de energia, a medida, ou seja, qual é a forma da energia que chega, né, o espectro de energia, qual é a composição química dos raios cósmicos, veja que é uma tarefa difícil, e agora eu quero saber quais são as fontes que produziram esses raios cósmicos. Então, eu tenho que trabalhar com esse quebra-cabeça, né? Eu tenho que olhar qual é a distribuição da energia, quais são os tipos de raios cósmicos que chegaram nessa faixa de energia, e tentar, olhando as distribuições de chegada, né, ver se tem excesso de eventos numa direção do céu e déficit noutra, tentar descobrir quais são as fontes desses raios cósmicos, né? Então, para vocês entenderem como uma das análises principais do OG é feita, eu mostro esse slide aqui, que não tem resultado nenhum, é tudo simulação, é só para explicar como que a técnica é feita para essa procura de modulação harmônica no fluxo de raios cósmicos, né? Então, não sei se vocês estão muito familiarizados com esse sistema de coordenada, que é o sistema de coordenada equatorial, a gente usa muito o equatorial galáctico. O equatorial é coordenada esférica, né, que você toma como, né, como base, né, com esse plano dividindo os dois hemisférios, o plano do Equador, né, esse ângulo azimutal em coordenada esférica nós chamamos de ascensão reta, right ascension, enquanto que esse ângulo zenital em coordenada esférica nós chamamos de declinação. E assim a gente localiza qualquer fonte. Muito bem. Aí, esse mapa aqui está mostrando um fluxo dipolar que eu criei. Ou seja, o que é um fluxo dipolar? Significa que nessa região aqui do céu, né, esse daqui é um mapa do céu, é uma projeção, né, das ascensão reta e declinação em 2D. Então, aqui perto de zero, ascensão reta igual a zero, eu estou dizendo que tem um excesso de raios cósmicos aqui,
né? Um fluxo é maior aqui, e enquanto que na direção oposta da esfera, né? Direção diametralmente oposta, tem um déficit de eventos. Então, você tem um excesso de eventos acompanhado de um déficit na direção diametralmente oposta, eu chamo isso de um dipolo. Então, é muito importante no nosso estudo procurar por dipolo. Dipolos são esperados por diferentes modelos. Então, se eu tivesse isso daqui, veja, como é que eu poderia detectar esse dipolo? Eu poderia detectar fazendo uma procura em 3D, que também é normalmente feita, ou em 1D mesmo, olhando somente a ascensão reta. Um dos nossos testes principais é olhar a distribuição, a taxa de eventos normalizado, em função da ascensão reta. Então, o que eu fiz nesse caso aqui? Eu fiz uma simulação isotrópica. Então, os eventos que estão chegando para mim, na Terra, eles vêm igualmente de todas as direções. Veja, a ascensão reta é esse ângulo em torno da Terra. Então, se eu estou vendo eventos vindo igualmente de todas as direções, quando eu fizer esse gráfico da taxa normalizada de eventos em função da ascensão reta, eu vou ver que os eventos têm essa distribuição reflete, né? Não tem excesso em nenhuma direção. Em todas as ascensão reta, todos os valores de ascensão reta medem mais ou menos o mesmo fluxo. Aqui à direita não, aqui eu simulei um dipolo de amplitude 7% nessa direção, que é a fase que está aqui, já explico, que é ascensão reta igual a zero. Então, o que acontece? Para a ascensão reta de 0 grau, o fluxo, né, a taxa normalizada de evento, é 7% maior do que a média. Enquanto que na direção oposta, no caso aqui 180 graus, a taxa normalizada de eventos é 7% menor, né, do que a média. Então, qual é o estudo que a gente faz? A gente quer fitar essa distribuição aqui com essa curva, né? Então, ou seja, é um termo constante, né, o I0 aqui, e a gente vai determinar o R, que é a amplitude do dipolo, e o φ, que é a ascensão reta alfa, na qual o fluxo do dipolo, o fluxo dos raios cósmicos ali, a taxa normalizada, é máxima. Uma forma de fazer isso é por essa análise de Rayleigh, onde você calcula o A e o B, fazendo a soma dos cossenos de alfa-i e seno de alfa-i, esses pesos que entram aqui, é só para levar em conta a característica do detetor, se quem quiser eu posso detalhar mais à frente. E através desse A e o B, você consegue dizer qual é a amplitude dessa modulação aqui e qual é o φ, ou seja, a fase, ou seja, a posição onde tem o máximo. Então foi isso que a gente fez, e claro, não foi num paper, a gente fez em vários papers, começando lá desde 2011, onde não tinha sinal nenhum, e à medida que a gente foi avançando em estatística, o sinal foi aumentando, e a gente publicou na Science, em 2017, uma modulação dipolar muito forte para os eventos com energia acima de 8 eV, com uma significância estatística de 5,2 sigma, né? Então, veja que esse plot aqui, que eu estou mostrando do lado esquerdo, era igual ao que eu estava mostrando. Qual a diferença, Rogério? A diferença é que agora isso daqui, esses pontos, essas barras aqui, né, vermelhinhas, são dados mesmo. Dados medidos pela colaboração PROG. E essa linhazinha preta é o fit dessa distribuição dos pontos. Bom, então, o que resulta daqui? Resulta daqui que essa modulação em ascensão reta tem uma amplitude de 4,7% e que aponta na direção da ascensão reta de 100 graus, né? O máximo aqui está em 100 graus em ascensão reta. Você também pode fazer essa análise agora, a mesmíssima análise, só que ao invés de plotar a taxa de evento em função da ascensão reta, você plotar em termos de uma das coordenadas locais, que é o azimuth dos eventos, né? Então, esse azimuth, ele te dá a informação dessa anisotropia aqui nessa direção norte-sul. Então, quando você faz essa análise e combina, você tem qual é o dipolo em 3 dimensões. Então, está aqui o mapa, por exemplo, o mapa do fluxo dos raios cósmicos, né, para energia acima de 8 eV. A gente vê claramente que onde está mais vermelhinho tem mais evento de onde está azulzinho. Então, aqui é a direção do dipolo, né, acompanhado de um déficit nessa região. Essa região aqui em branquinha é a região onde a gente não vê eventos, por conta da nossa posição na Terra, né? A gente só vê até 45 graus, né? Em declinação. Tá? Aqui está em coordenadas galácticas esse plot. E o que é interessante para a gente ver é o seguinte, que aqui, como está em coordenadas galácticas, aqui é a direção do centro da galáxia. E aqui é a direção do dipolo que a gente mede.
Então, esse resultado desfavorece extremamente a hipótese de que o fluxo nessa faixa de energia seja de origem galáctica. Na maior parte dos modelos, quase todos, diz que se você tiver raios cósmicos sendo produzidos na nossa galáxia, dificilmente o dipolo seria nessa direção aqui. Então, esse resultado é o resultado que favorece a hipótese que os raios cósmicos nessa faixa de energia têm origem fora da nossa galáxia, como a gente mais ou menos esperava, né? Como eu falei anteriormente, nossa galáxia ela não é tão potente assim. Você também pode quebrar esse estudo em vários bins de energia, né? Então, eu fiz isso recentemente, apresentei até numa conferência esse ano, em nome da colaboração. Então, aqui é o mapa do céu para eventos entre 4 e 8 EV, aqui entre 8 e 16, 16 a 32 e é maior que 32. Todos eles estão a escala está forçada a ser a mesma, né? Então, você vê que o dipolo é muito fraquinho aqui, possivelmente que tem uma contribuição, talvez, aí de fluxo galáctico misturado com fluxo extragaláctico. E o dipolo fica cada vez mais forte à medida que você aumenta a energia, né? É exatamente isso aqui que eu mostrei nessa conferência. Aqui está a amplitude do dipolo em função da energia. Você vê que o dipolo cresce com a energia, a amplitude do dipolo cresce com a energia. E aqui o que está mostrado é a direção reconstruída do dipolo com a incerteza aqui. A direção do dipolo com a incerteza de 90%, de 68% de nível de confiança, tá certo? Então, através dessas análises, como as incertezas são muito grandes aqui, a gente não consegue exatamente dizer se tem uma tendência ou não na evolução da direção do dipolo com energia, mas claramente a amplitude do dipolo cresce com energia. Beleza, e qual é a interpretação disso? A interpretação disso é que é esperado, de fato, que o dipolo cresça com energia por conta, como eu falei anteriormente, da gente ter que os eventos de energia mais altas vêm de fontes próximas a gente, né? Então, você vê que quando você termina reduzindo isso, o 2MeS, por exemplo, é um catálogo que retrata muito bem a distribuição de matéria local. E você vê que esse crescimento do dipolo com energia é previsto tanto no modelo em que você considera que os raios cósmicos sigam a distribuição de matéria local ou que tenha uma distribuição uniforme, né? Mas, quando essa distribuição é uniforme, as fontes que estão mais próximas, né, elas contribuem muito para o fluxo, né? Quanto mais próxima tiver a fonte, maior a contribuição dela para o fluxo, tanto por conta de que o fluxo é atenuado por 1 sobre r ao quadrado, 1 pela distância ao quadrado, quanto por conta da perda de energia, como eu falei anteriormente, né? Então, é esperado nesses modelos, né, possivelmente devido a maiores contribuições das fontes que estão próximas, para o fluxo de energia muito mais alta. E aqui nesse mapa é mostrada a mudança na direção do dipolo, né, que teria, por exemplo, na entrada da galáxia, ao passar pelo campo magnético da nossa galáxia. Cada pontinho aqui representa um valor de rigidez magnética que você considera para os eventos naquela tua amostra. Interessante também é mostrar qual é a amplitude do dipolo, assim, pelo menos só em uma dimensão, ou seja, a amplitude do dipolo no plano equatorial, né? Em função da energia. Então, aqui é mostrado que aqui é a amplitude do dipolo em função da energia, aqui é a fase, né? Aquela direção em ascensão reta em função da energia, mas não somente nos eventos mais energéticos, de vários outros bens de energia. E é muito, muito interessante notar o seguinte, que a energia mais baixa, mais ou menos as direções onde você tem um excesso no fluxo de raios cósmicos, aponta mais ou menos na direção do centro galáctico. O centro galáctico está mais ou menos nessa região aqui. E à medida que você aumenta a energia, né, a direção vai exatamente a direção onde o fluxo é máximo, acontece totalmente, oposto do centro da galáxia, né? Então, isso é um indicador muito forte, né? Sugere que os raios cósmicos de energia mais baixa vêm, de fato, da nossa galáxia, de energia mais alta vem de fora da nossa galáxia. Muito bem. Apesar disso, não é... A gente já sabe, vem de fora da galáxia. Aí você vai falar para mim, Rogério, tá, vem de fora, mas quais são as fontes? Bem,
ainda não dá para dizer quais são as fontes, né? Lembra que eu falei no início que era meu sonho dizer quais são as fontes que produzem os raios cósmicos. Mas a gente tem tentado caminhar nesse sentido. Como? Olhando os raios cósmicos que têm energia ainda mais alta. Né? Então, por exemplo, acima de 30 eV, por aí. Por quê? Porque quanto maior a energia do raio cósmico, como eu falei anteriormente, menor a deflexão dele ao longo de sua propagação. Então, o que você faz, essencialmente? Você considera um catálogo de galáxias, não de galáxias, de fontes, né? No caso aqui são galáxias, você considera um catálogo de fontes, né? Então, você pensa, essas fontes são que estão emitindo raio cósmico, né? E você cria um modelo do mapa que teria, do mapa de probabilidade desses eventos na Terra. Então, você leva em conta o quê? Leva em conta um modelo de fluxo para essas fontes desse catálogo, que, em geral, você assume o fluxo proporcional o fluxo de raios é proporcional ao fluxo eletromagnético que você mede dessas fontes. Você multiplica por um modelo de atenuação da energia, porque você sabe que raios quânticos estão mais distantes, perdem mais energia durante a propagação, e você leva em conta um ângulo de smearing, né? um ângulo que você borre essa distribuição de eventos em torno da fonte para levar em conta essa deflexão por conta do campo magnético, e ainda leva em conta a exposição do observatório. Você combina tudo isso e cria um mapa de probabilidade que é representado por um fluxo onde você tem uma componente isotrópica e uma componente anisotrópica. Então, a fração anisotrópica é F dos eventos, que são correlacionados com as fontes do teu catálogo, e a fração restante dos teus eventos, 1 menos F, seria o background, seria a contribuição de várias outras fontes misturadas, que foram borradas, digamos assim, pelo campo magnético. E aí você tem nesse modelo 2 parâmetros a determinar. Né? Esse ângulo de smearing, né, que está relacionado com a deflexão das partículas pelo campo magnético, e a fração dos eventos, que é correlacionada com aquelas fontes que você considerou nesse catálogo. Quando você faz isso, você obtém que o teste estatístico te dá uma significância bastante grande, né, bem considerável, para quando você considera todas as galáxias, o galáxia Starburst, o Gama GNs, né, as GNs de jato aqui, onde você pode ver aqui para o caso de Starburst Galaxy, que esse mapa aqui de cima é um mapa medido pela colaboração para eventos com energia acima de 41 eV, enquanto de baixo é o mapa esperado, né? Então você vê que o mapa esperado, você capta esse excesso aqui, capta o excesso que está aqui embaixo, né? E aí o que você tem? Quando você fita, você obtém que esses parâmetros aqui, que o ângulo, por exemplo, quando considera Starburst Galaxy, esse match, né, desse modelo com o que você observa é otimizado para energia acima de 38 eV, o smearing seria de 25, né, no slide anterior eu chamei de θ, desculpa, aqui eu estou chamando de psi, enquanto que a fração, que lá eu chamei de F, aqui está chamado de alfa, é de 9%, né, ou seja, 9% desses teus eventos estão correlacionados com a fonte, o resto está no background, e a gente precisa de mais estatística para chegar num nível de 5 sigma, que é esperado agora na próxima fase de dados do Observatório de Perroget, entre 2025 e 2030. Muito bem. Deixa eu ver a hora aqui. Então, veja, a gente tem indicadores muito fortes que os raios cósmicos vêm de fora da nossa galáxia, a gente ainda não sabe exatamente quais são as fontes, né, o que a gente está querendo determinar, porque, veja, a gente não tem muito bem esse conhecimento do campo magnético, a nossa medida da composição também tem uma grande incerteza, a gente não mede evento a evento, e mesmo na direção da chegada, então fica um quebra-cabeça, que você está querendo descobrir exatamente como é o campo magnético, qual é exatamente a composição da partícula que chegou, e qual a fonte que o emitiu. Né? Isso seria mais fácil para a gente se a gente medisse, por exemplo, fótons ou neutrinos, né? Os fótons têm um problema, porque os fótons também perdem energia ao longo da sua propagação até a Terra pela interação com os outros fótons do fundo, né, de EBL ou de radiação cósmica de fundo. O neutrino não, o neutrino é o melhor para a gente, porque o neutrino ele consegue vir de uma distância muito, muito maior, sem praticamente ser perturbado. Então, o que a gente fez nesse trabalho, que não é um trabalho da colaboração PRG, eu fiz com outros colegas, com o Rafael,
Alves Batista, com o Bruno Lago e comigo, com a Tera, que a gente publicou nesse artigo, a gente fez uma espécie de ajuste combinado, como eu mostrei anteriormente, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente quer, dadas as medidas que a gente tem de composição química e espectro de energia, a gente quer saber qual é o melhor modelo extragaláctico que descreve essas nossas medidas. São essas fontes aqui, essas fontes emitem espectro, os eventos com essa energia, emitem tantos por cento de próton, tanto de hélio, tanto de nitrogênio. Então, uma vez determinado como é ou qual é essa característica astrofísica das fontes, a gente faz a simulação e estima qual o limite, qual os fluxos associados, não limite, qual os fluxos associados de neutrinos e fótons, né? Então, basicamente, é aquilo que eu falei. A gente tem lá fontes homogeneamente distribuídas no espaço. Aqui a gente incluiu no FIT a evolução da fonte, então a emissividade das fontes evoluem com 1 mais o redshift elevado ao m, ou seja, o m agora é um parâmetro novo no FIT, né? A injeção dos eventos nas fontes é igual, dos mesmos núcleos, do mesmo espectro de energia, como eu falei no trabalho anterior. Tá um ruído aí, né? Você vê que estou com obra aqui no prédio em algum lugar. E os parâmetros, novamente, são os mesmos, né? Aqui o gama, né, que eu tinha chamado de gama anteriormente, desculpa que eu estou chamando de alfa, a rigidez máxima, as abundâncias dos eventos nas fontes, e o M, que é o parâmetro aqui de evolução das fontes. A gente faz essa propagação com simulação e compara o resultado com o espectro de energia medido e com as distribuições do X máximo, né? Ou seja, aqui cada bin de energia tem uma distribuição de eventos, aqui a quantidade de eventos do X máximo para cada bin, a gente fita isso. Então, está aqui o resultado do melhor fit, né? Então, você vê que é muito parecido com o fit do OG, então a rigidez é baixa, como eu falei para vocês, então tem aquela escadinha, né? Até aqui o fluxo a próton, depois a hélio, depois nitrogênio, por aí vai. Aqui é o resultado que é da deviance do fit em relação ao best fit, né? Em função dessa rigidez e do alfa, né? Que é o parâmetro U elevado a menos alfa do espectro de energia na fonte. Então, você vê que o best fit é aqui, né? Então, acontece por um M de menos 1,6, aqui estão as características do best fit, então vê que o nosso modelo reproduz bem o espectro medido pelo G, olha essas escadinhas aqui que eu tinha comentado anteriormente, né? Aqui é o fluxo de prótons, aqui o de hélio, aqui o de nitrogênio, né? No caso aqui, o de silício, né? Da família do silício, e aqui é a média do X máximo em função da energia, você vê aqui que a linhazinha amarela é o resultado do nosso best fit comparado com o resultado do OG. Lembrando que aqui a gente não fita essa parte cinza, né? Só daqui para frente, porque aqui para baixo pode ter ainda influência do fluxo da nossa galáxia e na nossa suposição é somente fluxo de fora da galáxia. Muito bem. Feito isso, a gente estimou o fluxo de neutrinos. Olha, o fluxo no cenário pessimista está aqui, e o fluxo no cenário otimista está aqui, ou seja, considerando que as fontes de Rascorn possam vir de distâncias maiores do que 1 megaparsec. E o mais interessante é que esse nosso trabalho é o science case, né, para um grande experimento que está sendo construído, muitíssimo bacana, esse experimento chamado de grande, porque ele justifica que com esse experimento grande você vai poder detectar esses neutrinos que nós chamamos de cosmogênicos, né, que resultam da interação da radiação do próton com a radiação cósmica de fundo. Então, o que vai ser o grande? O Giant Radio Array for Neutrino Detection. Embora ele vá detectar também fótons e raios cósmicos, o foco dele é detectar neutrinos da seguinte maneira. Por exemplo, os neutrinos podem interagir aqui abaixo da Terra, produzir um tal produz um chuveiro, ou um chuveiro muito inclinado, que é projetado nas montanhas, lá na China ou em qualquer lugar do mundo. E aqui você vai botar antenas. Então, esse chuveiro emite ondas de rádio ao longo de sua passagem. Essas ondas de rádio vão ser detectadas. Não sei se vocês se lembram, mas o Observatório PRG tem 3.000 km², 2 vezes a área da cidade de São Paulo. O grande é previsto ter 200.000 antenas sobre 200.000 km², que dá a área do Reino Unido, né? Nem todos, né? Essas antenas vão ficar na China, né? A gente espera fazer 20 subarrays de 10.000 km², espalhados pelos vários continentes
E eu também, depois desse trabalho, fui convidado a entrar nesse experimento. Então, uma animação muito grande, porque se a gente detectar esses neutrinos, a gente detecta exatamente quais são as fontes dos raios cósmicos, né? Por fim, a última coisa que eu queria apresentar, que não é exatamente relacionado ao Observatório PROG, uma medida um pouquinho diferente, do conteúdo em aerossol da atmosfera, né? Dessas partículas muito finas que ficam suspensas na atmosfera. Qual é a motivação para isso? A motivação é que lá no OG, como eu falei para vocês, o raio cósmico, quando passa pela atmosfera, excita a molécula de nitrogênio, que quando excita, emite luz. Essa luz é captada pelo telescópio de fluorescência. A detecção dessa luz é essencial para a gente detectar qual é a energia do raio cósmico. Por quê? Quanto chegar de luz é proporcional à energia do raio cósmico. O problema é o seguinte, ao longo da produção dessa luz, lá perto do eixo do chuveiro, até o telescópio, essa luz é perdida, né? Ela é atenuada, interagindo ali durante sua propagação pela atmosfera, né? Então, no OG, a gente precisa medir muito bem qual o conteúdo em aerossol da atmosfera para a gente saber o quanto de luz foi atenuado. Isso é absolutamente imprescindível, absolutamente essencial. Provavelmente, a região lá do Observatório PROG seja a região que tem a atmosférica mais bem monitorada do mundo. Eu trabalho em Volta Redonda. Como vocês devem saber, Volta Redonda fica na região do Vale do Paraíba e hospeda muitas indústrias, em particular a Companhia Siderúrgica Nacional, que, olha essas fotos que eu mostro aqui para vocês, né? A atmosfera de Volta Redonda fica muito carregada, né? E a gente sabe que a poluição do ar é reconhecidamente um fator de risco para a saúde, né? E eu pensei, poxa, seria bacana se a gente tivesse uma análise da atmosfera exatamente parecida, né? Que a gente pudesse aproveitar esse nosso conhecimento que a gente tem de monitoramento da atmosfera aqui em Volta Redonda para monitorar a atmosfera de Malargüe, lá onde está o OG, para poder monitorar essa atmosfera de Volta Redonda. E foi isso que a gente fez. Eu criei uma equipe para isso, eu terminei montando uma equipe, né? Eu tinha feito um projeto da FAPERJ. Aqui estão os nomes dos outros pesquisadores, aqui alguns do Rio de Janeiro, como a Silvânia e o Fábio de Jesus, o Felos também é do Rio de Janeiro, e outros pesquisadores do IPEM, e outros pesquisadores também de São Paulo, como eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece aqui? A gente monitora lá no OG e também quer monitorar em Volta Redonda, utilizando a técnica de lidar. A técnica de lidar é muito parecida com a de radar ou sonar, só que é com laser. Então, o que acontece? Você quer sondar o que está aqui na atmosfera. Então, você dispara um feixe de laser, um feixe pulsado de laser. Esse laser, né, esses fótons que vêm, eles são retropropagam, eles batem, né, ou retroespalham aqui nos átomos, moléculas e aerossóis suspensos na atmosfera e voltam para o telescópio, né? Então, a partir do tempo que você tem, em que esses fótons chegaram no telescópio, você sabe, a partir da intensidade que eles chegaram em função do tempo, o que havia naquelas camadas de altitude. É assim que a gente faz no OG e foi assim que eu procurei fazer, idealizei, né, para a gente fazer em Volta Redonda. Felizmente, para isso, a gente conseguiu uma parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, né, lá de São Paulo, que eles têm um equipamento portátil para medir, para utilizar essa técnica, né? Ou seja, esse equipamento de lidar portátil. Você vê aqui que... Aqui não sei se vocês conseguem ver o laser indo aqui, o laser verde, batendo aqui, subindo na atmosfera, né? Então, aqui está uma foto aqui da minha colega Silvânia, o colega Jonathan, com o equipamento. Aqui é o laser subindo. Opa, o que eu fiz aqui? Opa, deixa eu botar aqui no full screen de novo. Cadê? Opa. Vocês estão vendo aí minha tela? Acho que eu dei uma perdidinha. Voltou, né? Então, assim, aqui está o laser subindo ao longo da atmosfera. E aqui está o resultado. Por exemplo, essa daqui era uma foto que eu tirei para mostrar para os colegas que o que estava acontecendo aqui, esse pico muito grande na intensidade do sinal, era uma nuvem. Então, tinha uma nuvem muito grande passando em frente, acima da gente, a gente media esse pico aqui. Então, a gente tomou medidas lá em 2018
e você sabe que a tua potência que volta no sinal, ela depende do sinal que é retroespalhado pelas moléculas e também pelo particulado suspenso na atmosfera. Esse sinal cai com a distância ao quadrado, né? Obviamente depende aqui do comprimento de onda do laser que está emitindo, e ele é atenuado durante a propagação. Então, esse alfa aqui é chamado de coeficiente de extinção, né, que está relacionado ao quanto de luz se perdeu, devido ao particulado em P e à molécula em M. Oh, meu Deus, a molécula aqui em M. E aí, a partir do sinal que você mede, que está mostrado aqui, o Range Corrected Signal, portanto, é o P, que é o sinal que você mede multiplicado pela distância ao quadrado, em função da altitude e em função do tempo durante uma noite, né? Então, você vê o seguinte, que onde o sinal está mais forte aqui, opa, tem alguma coisa ali naquela altitude. Nesse caso aqui, como o sinal desaparece para cima dessas linhas, é uma nuvem, né? Mas em outros, não. Essas plumas aqui representam que essa atmosfera estava muito carregada. E, a partir dessa equação, você pode realizar um procedimento de inversão dela, né, para terminar obtendo esse alfa-P, que aqui está chamado de alfa, que é esse... Opa, ficou pequenininho? O que houve aqui? Deixa eu ver aqui, viu? Acho que já melhorou, voltou. Obrigado. Obrigadão. E aí você consegue obter qual é esse alfa, que é o coeficiente de extinção, devido aos aerossóis em função do tempo, né? Então você vê que, embora aqui tenha essas nuvens, né, é uma atmosfera bastante carregada, com bastante aerossóis, inclusive em várias altitudes diferentes. Como você pode ver aqui desse outro gráfico, que a gente toma a média de todos os tempos, né? E plota aqui qual é o... É engraçado, né? O pessoal que trabalha com isso, para mim é meio invertido esse gráfico, mas é assim que eles mostram: a altitude e o alfa. Qual é o coeficiente de extinção devido ao aerossóis em função da altitude? E você vê que tem um pico aqui e tem vários picos, ou seja, em várias camadas diferentes, tem um conteúdo de aerossol bastante grande, né? Um colega de São Paulo, o Fábio, ele consegue fazer essa análise que eu acho muito interessante, utilizando esse programa chamado de High Split, onde ele retropropaga, ele pega o conteúdo de aerossóis que a gente tem lá no determinado dia, né, em certas altitudes, por exemplo, aqui 1 km, 2 km, 3 km, até 6 km, e começa a retropropagar, né? Esse high split, ele tem informação da atmosfera em várias localizações, e ele consegue ver de onde que veio, ou estimar de onde que veio essa contribuição. Então, você vê, por exemplo, que em alguns casos aqui, o que está contribuindo para esses aerossóis lá em Volta Redonda vem de distância bem grande, até do Paraguai, né? E aqui, cada pontinho preto aqui é um foco de queimada, né, no nosso país. Então, vê que essas queimadas contribuem bastante para a quantidade de aerossóis que a gente mede lá em Volta Redonda. Porém, aqui em 1.000 metros tem uma contribuição aqui bem local, né? Que viria do oceano, e teria uma contribuição bem local aqui na gente, fora que mesmo essa contribuição vindo de queimadas e tudo, não é tão grande para explicar esses picos aqui, então provavelmente tem uma contribuição local muito grande lá em Volta Redonda. Então, assim, para fazer um sumário aqui da minha apresentação, o OG mede muito bem o espectro de energia e as suas diferentes características, mede muito bem, mede muito bem, né? A gente infere bem, né? A gente mede o X-máximo e consegue inferir qual é a composição química em função da energia. Possibilidade da gente detectar neutrinos no futuro é cada vez maior, principalmente se considerarmos esse experimento, o GRAND, que está sendo construído lá na China. No contexto de direção de chegada, a gente tem indicações muito fortes que os raios cósmicos de energia mais alta vêm de fora da nossa galáxia, e apesar de todas as descobertas feitas pela colaboração OG, ainda tem algumas questões abertas, como, por exemplo, qual a origem da supressão do fluxo, exatamente qual é a fração de prótons em energias mais altas, né? Será que a gente pode estudar física hadrônica numa escala de energia acima de 140 TeV? Então, para isso, a gente vai precisar de informação, evento a evento, da composição química do raio cósmico que chegou. Então, hoje ele está passando por um processo de aprimoramento, né, de upgrade, onde a gente está colocando um cintilador acima dos tanques, né, porque esse cintilador, essencialmente, ele vai medir a parte
muônica, né, das partículas que chegaram, enquanto a gente consegue medir com o outro detetor a parte eletromagnética, né? E, essencialmente, com essas informações, a gente vai ter uma medida melhor da informação da massa de cada evento que chegou no Observatório PROG e que espero, né, é um sonho meu, que nos próximos anos a gente consiga dizer quais são as fontes dos raios cósmicos. É isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês. Viu? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui, porque tá eu nos fico vendo, meio Rogério? perdido. Estou te vendo agora, Jaziel. Agora sim. Rogério, muito obrigado, então, pela sua excelente apresentação. Vou convidar a todos aqui a algo que já é tradicional no nosso seminário, que é a gente ligar os áudios, né? E dar uma salva de palmas aqui para o professor Rogério. Opa! Obrigado, então, obrigado. A gente que agradece, Rogério. Agora, então, a gente abre para perguntas, comentários, dúvidas. Quem tiver com vergonha, especialmente os estudantes, podem colocar aqui no chat que a gente faz a leitura para o Rogério. Então, está aberta a palavra aí. Nenhuma? Então, eu vou perguntar, hein, Rogério? Tá bom. Rogério, não sei se você poderia fazer algum comentário, né? Assim, qual que é a sua opinião com relação... quando você olha, por exemplo, para o Hillas Plot, e aí você vê todas aquelas fontes, né? E aí você vê que os pulsares, emissão em rádio, mesmo as magnetárias, que são objetos mais extremos, né, da evolução estelar, tem os campos magnéticos muito altos, você vê que eles podem acelerar, por exemplo, próton a 10 a 20, 10 a 21 eletronvolts, né? Na sua opinião, qual que é a sua... Por que você acha que o OG ainda não observou nada desses objetos? Não tem detecção de pulsares, né? Você está falando, não tem correlação dos eventos com pulsares, né? Você está falando correlação dos eventos de mais alta energia com os pulsares, né? Por que, né, que você está dizendo? Assim, então... Assim, eles não são os magnetários, por exemplo, os pulsares, eles não são os únicos candidatos, né? Eles não são os únicos candidatos. Eu lembro que na época do meu doutorado, por exemplo, teve um soft gamma repeater muito forte que emitiu, foi um flare enorme, né? E a gente eu procurei no meu doutorado por correlação de evento, inclusive no tempo, porque ele era de dentro da nossa galáxia, né? Sim, era são todos galácticos. Todos galácticos. Então, era uma distância muito próxima a gente, então eu procurei por nêutrons, inclusive, não encontrei. Agora... eu acho que eu já até fiz essa pergunta para a Rita, não sei se... não me lembro bem. Porque todos esses pulsares que a gente conhece são galácticos, né? São mais de 2.000 pulsares. Magnetários são objetos mais raros, né? São bem menos, mas também todos são galácticos, né? Essa soft gamma repeater que você citou é galáctica. E até hoje não teve nenhuma observação direta, né, do AUG. É sempre uma questão que eu me coloco, assim. Qual que é Cara, no fundo é um problema, porque, assim, como você viu, os raios de energia mais altas, são aqueles que a gente mede, são aqueles que têm maior, em princípio, mais correlação com as fontes, eles não são prótons, tá entendendo? A maior parte deles não é próton, termina que eles defletem bastante no campo magnético. E a gente termina não tendo uma correlação tão grande entre a direção de chegada, né, e a fonte que o produziu. Então, assim, uma das coisas que a gente tenta com o upgrade do OG, com o que a gente chama de OG Prime, é tentar separar a contribuição de prótons, entendeu? Então, a gente pega lá dos eventos acima de 40 eV. Se a gente tiver 10% de próton, vamos separar esses 10%. E aí, talvez, estudo desses eventos, que a gente saiba determinar melhor a composição química, no caso sendo prótons, favoreçam uma análise na qual se possa
identificar alguma correlação com esses Com objetos que pulsares. você falou. No momento, é complicado, porque digamos que esse pulsar eventualmente emitiu nitrogênio, um silício, né? E aí tem um campo da nossa galáxia que dá uma bagunçada nele. Entendeu? Aí a gente perde a correlação entre a direção dele e a posição. Ô, Rogério, eu não conhecia esse detector chinês, o grande. O grande. Ele entra em operação? Tem alguma previsão? Já começou a ser construído? Não. Já começou a ser construído. Ele já teve... No momento que a gente está construindo, já está botando lá no sítio, são os tanques que a gente chama de grande 300. Né? Então, são 300 tanques, não. São 300 antenas que a gente está botando. Essencialmente, isso vai ser aquilo que vai medir e vai falar que se a técnica é possível ou não. Entendeu? Então, embora a gente saiba que a técnica é possível, enfim, o que a gente vai querer é ser a detecção autônoma, né? Sem outro tipo de detetores, né? Ou seja, só com antena é possível. Então, a gente vai, acho que até 2025, 2000, por aí, a gente vai detectar fluxo de raios cósmicos com essas antenas, tá? Aí a gente vai aumentar e a ideia é ter 10 mil quilômetros quadrados até 2030, 10 mil quilômetros quadrados. E aí, de 2030 para frente, isso tudo na China, né? 2030 para frente, expandir. Além fronteira. Exatamente. Então, já está, digamos que já está funcionando, assim, um subarray ainda menor já colheu, né, com antena, já colheu dados, agora a gente está aumentando um pouco para 300 e a gente vai aumentando assim. Ô Rogério, me perdoe a minha ignorância com relação a uma outra coisa, você me fez lembrar, quando você estava falando de não ter, do OG não detectar a gama, né? Naquele evento de ondas gravitacionais, a detecção multimensageira, né? Quando eu falo multimensageira aqui, não estou falando de neutrinos, né? Ondas gravitacionais e eletromagnéticas. O OG, se eu não me engano, ele assina um dos papers, né? Da detecção multimensageira, não é? E você assina. Eu peço desculpa, só por um segundo, porque eu vi aqui que minha esposa estava ligando e eu... Não, tranquilo. Eu só respondi para ela que eu... Pode resolver. Que eu estou em casa, foi só isso. Não, é verdade que eu vou ter que sair daqui a pouco, ela estava preocupada de chegar, eu não estava. Peço desculpa. Mas eu escutei, você estava falando sobre o Multi-Messenger, né? Aquele paper... que é um paper formidável, né? Uma vez eu contei só o número de instituições, cara. Eu acho que tinham... Agora eu não lembro se eram 1000 instituições. Porque ele pegou toda a colaboração LIGO-Virgo e com com a maior parte dos observatórios em radiação eletromagnética, né? E raios cósmicos também, por exemplo. Todos eles, né? Neutrinos também, pegou todos, sim, né? E o que acontece é o seguinte... Fótons não chegariam daquele objeto, pelo que eu lembro, né? Pela distância, entendeu? Fótons não chegariam, a menos se você tivesse um efeito de violação da invariância de Lorentz, né? Porque se você não tiver isso, o fóton, quando interage com os fótons da radiação cósmica de fundo, ele perde energia. Então, a menos que você tivesse violação da invariância de Lorentz, você não teria detecção de fótons. Mas poderia ter de neutrino, cara. Poderia ter de neutrino. E, curiosamente, para aquele evento específico, eu não me lembro o nome do evento específico, mas a posição dele... não, mas sabe o nome dele todo? 190814. Isso aí. E ele estava numa posição especial para a nossa detecção de neutrinos, que vem ali, acho que é entre 85 e 95 graus de ângulo θ, que é o neutrino que vem bem rasante ou de baixo ali da Terra, que é onde a gente tem a nossa eficiência máxima de detecção. Então, a gente olhou, só que não vimos, né? Não detectamos nenhum neutrino associado com o evento, e aí tem uma série de implicações, digamos assim, teóricas, né? Que aí você coloca limite no fluxo de neutrinos, né? Sim.
Mas tudo que eu sei sobre esse artigo é isso. Mas, bom, a gente espera que tenham mais observações no futuro. Pois né? é, e de próxima aí vai ser excelente. A gente fica aqui na expectativa de começar a observar o Merger de estrelas de nêutrons. Com certeza, com certeza. Então vamos lá, mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu tenho, Jaziel, se você deixar eu perguntar, né? Porque... Por favor, Rita. Né? Ô, Roger, obrigada pela tua apresentação, viu? Excelente apresentação. Muito didática, como sempre, Roger. Ô, Roger, naquele plot que você faz, que você mostra, aquela figura que você mostra do grande, você mostra um neutrino do tal vindo por baixo, né? Ah, sim. E que eu fiquei pensando aqui enquanto você explicava, depois a gente vai saber distinguir esses neutrinos, ô Roger? Porque, veja, esse dos raios cósmicos seria o neutrino do elétron, né? Tudo bem que tem aquela questão pode ser dos três tipos, pode ser dos três tipos. Quando vem de cima, pode ser dos três tipos, entendeu? Porque a energia é tão alta... Pode oscilar à vontade, aí pode chegar dos três tipos, a gente detectaria dos três tipos. Agora, o que vem de baixo, não. O que vem de baixo, se for um elétron, o chuveiro morre aqui mesmo. E se for produzir um muon, vai direto. Entendeu? Então tem que ter um tal para o tal decair. Nessa figura não é nem clara, mas ele foi produzido embaixo e o tal decai acima do solo. Entendi. Entendeu? Tem que ser um tal para poder fazer essa viagenzinha aqui. Entendi. E o grande, ele vai detectar tudo? Com foco neutrino. Mas, no geral... Ele vai detectar fótons, vai detectar, ou seja, gamas, né? Vai detectar raios cósmicos também e vai detectar esses neutrinos. Entendi. Nossa. Só que como tem essas montanhas aqui, né? A tua capacidade de detecção... a uma distância muito grande, né? Porque o chuveiro é produzido aqui, mas o sinal eletromagnético pode viajar uma distância muito grande e ainda ser detectado nas antenas que vão estar nessas montanhas, entendeu? Entendi. É muito promissor esse grande, né, o Roger, né? E pensando no upgrade do G, né? Promete muitos dados nos próximos anos. Né? Ô, Roger, eu não conhecia aquele trabalho teu do aerosol. Depois eu vou dar uma... Achei bem interessante. Viu? Muito bacana. Depois eu vou dar uma lida. Do aerosol. A gente submeteu esse artigo para essa revista Remote Sensing, né? E legal. Tá só aguardando. Mas não foi pelo G, né? Não. Tá, porque não tem dados, né? Esse aqui é o nosso grupo. É o nosso grupo. Tem o Catalano e o Todeiro também, porque eles fizeram medidas em Lorena, que é na região do Vale do Paraíba. Que bacana. Ô, Roger, para quem o pessoal não te conhece, né? O Roger é o nosso expertise em anisotropia, né? Aqui do Observatório PRG. E, Roger, dada a tua expertise de tantos anos trabalhando no G, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência. O que você considera? Você falou bastante das starbursts, você falou bastante dessa questão do dipolo. Hoje, no teu olhar, né, de pesquisador, da tua experiência, o que você considera como fontes, assim, se alguém fosse começar a trabalhar hoje com física de raios cósmicos buscando fontes, o que você indicaria? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se você está perguntando o meu palpite para quais são as fontes? Isso. Dada a tua experiência aí na anisotropia, Roger. Cara, eu não diria nenhuma classe específica, não. Eu acho que no atual estágio, né? Eu acho que eu não tenho a figura aqui, mas no atual estágio, a maior parte desses excessos é correlacionado com a posição ali de Centaurus A, né? Sim. Mas perto de Centaurus A também, que é um gama GN, né? Um ativo galáctico nuclear, também tem outros objetos de Starburst Galaxies, né? Então, eu acho que no atual estágio você tem que procurar por todos, você não tem que procurar por uma só, não. Tá. Interessante. Eu diria isso. Você diria isso. Muito bom. Mas pensando em distância, Roger, você consideraria, vamos procurar, que nem naquele plot que você mostra, né? Até 100 megaparsec, não mais que isso.
Isso depende da energia mínima que você está utilizando, né? É verdade. Mas... Isso é meio complicado, porque a energia é mais baixa, os raios cósmicos defletem mais, né? E você perde totalmente Só que a energia mais alta também, eles estão... a composição está ficando mais pesada e também deflete, né? Entendeu? O ideal aí seria a gente ter informação evento a evento, né? Que a gente possa separar, fazer um estudo com uma amostra somente de partículas de prótons, por exemplo, que defletem menos, e idealmente ter uma detecção de neutrinos, né? Para ter algo a mais, né, Roger, como informação. Entendi. Obrigada, Roger. Muito... Obrigado a você. Super agradecemos aí a tua presença, agradecer ainda mais o nosso seminário. E não, eu que agradeço bastante, viu? Muitíssimo obrigado. Obrigada, Roger. Obrigado, José. Obrigado você, Rita. Obrigado também pela indicação, viu, Rita, de trazer o Roger aqui para a gente, conhecê-lo. Tem alguma outra pergunta, pessoal? Porque eu acho que o Rogério também precisa sair. Bom, se não tem perguntas, a gente vai agradecer mais uma vez. Por favor, liguem o áudio de vocês mais uma vez. Obrigado, Rogério. Muito obrigado, viu? Sempre às ordens e esperando colaborações. Sim. Obrigado aí pela atenção, Rogério. Obrigadão, gente. Então, a gente retorna na semana que vem com mais um seminário, nesse mesmo horário. Rogério, a gente manda para você depois da gravação. Tá bom. Muitíssimo obrigado, viu? Nós que agradecemos. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu interromper a gravação.